Chegou a hora de desvendar mito ou verdade. Nunca fui viciado na real, né, cara? Na real, não, tipo, vender a mesa de casa pra comprar? Você tá falando isso, cara? Então se a pessoa ainda tem sofá e geladeira, tá suave, né? Tá permitido continuar usando. Você vai morrer. Vamos agora passar pelo nosso rígido crivo e então determinar se essa frase é ou não um mito. E se segura aí que tem muito pra gente discutir a respeito. Vamos checar novamente o que o nosso analisando disse. Eu nunca fui viciado. Vender a mesa de casa pra comprar? Você tá falando isso, cara? Então vamos determinar a nossa frase a ser julgada como mito ou verdade, como só é viciado quem vende as coisas de casa para comprar droga. Primeiro de tudo, vamos definir o termo vício, já que foi o termo utilizado pelo nosso analisando em questão João Gordo. Nice. Aqui na tela está escrito o que vício significa, segundo o dicionário online Michael Wells. Vamos ater ao número 6 dessa definição. Vício é dependência de uma ou mais de uma droga estupefaciente ou de bebida alcoólica, levando a um consumo geralmente incontrolável. Você notou que o próprio dicionário, no item 6, define o que é vício mais relacionado às substâncias, o que é exatamente o que o João Gordo está se referindo, mais especificamente à cocaína. Eu gosto. Para definir vício, o dicionário usa o termo dependência. Mas, Guilherme, o que é dependência? Uma vez tendo determinado que vício em drogas pode ser sinônimo de dependência, vamos mudar o foco da nossa pesquisa, sendo assim, teremos um teor mais técnico para poder determinar, segundo organizações de saúde, se o camarada precisa vender para ser viciado. Nossa. Antigamente, o termo usado na medicina era a adicção para o uso abusivo de substâncias como álcool e outras drogas. Mas depois de um tempo, o termo adicção, que é uma tradução do inglês addiction, que vem do latim addictum, mas isso não importa muito, se tornou pejorativo. Então a OMS mudou para Drug Dependence em 1964, em português, dependência química. O termo adicto é usado até hoje em Narcóticos Anônimos, meio onde o termo foi intensamente popularizado. E daí? Hoje mudou tudo, tanto no DSM-5 quanto no CID-11, o termo usado em português é TUS, transtorno por uso de substância, mas em inglês a frescura é maior. Substance Use Disorder, termo usado pelo DSM-5, que é o diagnóstico de estatístico de transtornos mentais, a edição número 5, e Disorders Due to Substance Use, é o termo utilizado no CID-11, Classificação Internacional de Doenças, na edição 11. Já percebemos que todos esses termos são sinônimos de viciado, que é o termo mais pejorativo de todos. O termo utilizado na medicina, para resumir o que eu falei, foi se alterando com o passar do tempo, devido ao teor pejorativo que o termo adquiriu. A adicção ficou feio, quem tem adicção, credo. Depois dependente químico, piorou. Hoje é TUS. Eu fico pensando que nome vão colocar para transtorno por uso de substância quando esse termo for atrelado a preconceitos também. Mas não tem problema, a gente vai mudando. Tá bom. Por visto não ser um termo técnico, muitas vezes cada indivíduo tem seu próprio significado, pensa a respeito sobre aquela palavra. Mas quando checamos o dicionário, ele falava nada sobre vender as coisas. Então, João Gordo, já sinto o cheiro de mito. E então, quem sofre de TUS? Quem é viciado? O DSM-5 possui 11 critérios para determinar se o sujeito é ou não dependente. Uso maior do que o planejado. Você começa só um e acaba o dia inteiro atrás da substância. Quem mandou começar? Tentativas falhas de parar. Jura que vai parar, mas não consegue. O só uma sempre vence. Muito tempo gasto com a substância. Você passa mais tempo atrás da droga do que com a família, amigos ou qualquer outra coisa que preste. Que prioridade você tá dando, hein? Desejo intenso, fissura. E fissura é um desejo intenso. Não me diga. Para buscar drogas e tem explicação fisiológica. Impacto no trabalho, escola, família. Trabalho, família? Você se esqueceu de tudo isso. O único compromisso agora é com a substância. Problemas sociais causadas pelo uso. Brigas, abandono, afastamento. E você segue sem se importar. Amigos, familiares, que se dane. Abandono de atividades importantes. Atividades só se for com a substância, o resto virou secundário. Uso em situações perigosas. Dirigindo bêbado, usando em lugares impróprios. Não importa. Se você não se importa com a saúde, por que se preocupar com riscos? Uso contínuo apesar de problemas de saúde. Doente? Foda-se, continua usando. O corpo grita, mas você só finge que não ouve. Tolerância. Começou com pouco, agora precisa de mais. A dose nunca é suficiente, vai aumentando até o corpo pedir socorro. Abstinência ao tentar parar. Tenta parar, seu corpo faz a maior cena, mas você não aguenta e volta correndo. É mais forte que você. Bom, e acabaram-se os critérios, mas cadê o critério vendeu a TV da sala nessa lista? Pois é, não tem. O cheirinho de milho está cada vez mais forte. Agora vem a parte interessante. Dependendo de quantos desses critérios você tem, o diagnóstico muda. TUS leve, de 2 a 3 critérios. TUS moderado, de 4 a 5 critérios.
TUS grave, 6 ou mais critérios, chegando até o camarada que tem os 11, que provavelmente é o seu caso. Acertou, miserável. Agora, o CID-11, Classificação Internacional de Doenças da OMS, Organização Mundial da Saúde, tem uma abordagem mais direta. Ele define o TUS com 3 principais critérios. Perda de controle sobre o uso. Começa com só um, mas nunca consegue parar. A substância é quem manda e não você. Prioridade ao uso em detrimento de outras atividades. Esqueceu do resto, trabalho, família, saúde? Nada disso importa quando a substância chama. Continuação do uso apesar das consequências. Seu corpo e sua mente já pedem socorro, mas você segue firme, ignorando os danos. O preço é alto, mas você paga e continua. Se esses 3 critérios estiverem presentes por pelo menos 12 meses, temos um diagnóstico de TUS segundo a CID. Aqui não tem meio termo. E ainda tem a questão do tempo. Pelo menos 12 meses e obrigatoriamente precisa dos 3 critérios. Ou o camarada sofre de TUS ou não. Diferente do DSM, que existem etapas, níveis de drogadição. Eu prefiro o DSM, mas você não me perguntou nada. Mas o mais interessante de tudo é que sair com um botijão de gás nas costas para comprar droga continua sem ter critério. Que surpresa, né? Talvez você esteja se perguntando por que existem 2 manuais ou classificação de doenças. Não. Todo mundo usa o CID, menos quem? Você acertou, os Estados Unidos são diferentes. Os caras das milhas, das polegadas, dos graus Fahrenheit também querem ser diferentes na classificação de doenças e fizeram um DSM. Foda-se! O mais interessante é que você pode sofrer de TUS pelo DSM e não pelo CID. Que loucura, né? Vamos a um exemplo. Um indivíduo que nós vamos chamar de Jonas apresenta os 4 critérios abaixo do DSM. 8. Uso em situações perigosas. Às vezes quando bebe, pega o carro e sai aí a milhão. 9. Uso contínuo apesar de problemas de saúde. Já começou a dormir mal por causa do álcool. 10. Tolerância. Antes bebia 2 latas de cerveja no sábado. Agora bebe toda sexta e todo sábado 10 latinhas a cada dia. 11. Abstinência. Ao tentar parar, se programa para não beber aos domingos, mas às vezes não consegue. Sente muita vontade e bebe 10 latinhas. Coloca nos comentários aí, segundo a história do Jonas, quais critérios do DSM eu não coloquei. Pronto. Temos o quadro de indivíduo que sofre por transtorno de uso de substâncias, transtorno por uso de álcool. E mais uma vez, ainda não vendeu nada de casa. Deu! Inclusive, sai com a família dos domingos, paga as contas de casa e trabalha duro durante a semana e investe o dinheiro que sobra e das férias viaja para a praia. Entretanto, se o Jonas continuar, pode bater no carro e matar uma família, cometendo um crime, ou então continuar bebendo, aumentar sua frequência e perder a família, trabalho e tudo que já conquistou. Ou seja, já tem uso problemático, a doença é progressiva e esse indivíduo já deve ser olhado com cuidado, tratado e espera-se que ele peça ajuda e mude sua maneira de beber ou então pare. Mas o Jonas não sofre por transtorno de uso de substâncias pelo CID. Então vamos checar novamente os critérios do CID. 1. Perda de controle sobre o uso. Começa com só um, mas nunca consegue parar. A substância é quem manda, não você. Esse daí dá check na história do Jonas, porque começou usando pouco, hoje já usa mais, e também de sexta e de sábado, e às vezes bebe de domingo, o que ele não havia planejado, e isso acontece já há 2 anos. 2. Prioridade ao uso em detrimento de outras atividades. E esse aqui? Não. Ele fica com a família aos domingos, mesmo quando bebe, dá atenção para as filhas, trabalha toda semana e é um funcionário exemplar. 3. Continuação do uso apesar das consequências. Bom, já dissemos que ele está dormindo mal por causa do álcool. Durante a semana ele não bebe, aí ele demora para dormir e acorda acabado. Mas isso já só está acontecendo há 6 meses. Lembra que precisa de 12 meses no CID? O Jonas pode ter TUS ou não, dependendo da classificação que se usa. Mas uma coisa é certa, tendo ou não TUS, o Jonas já possui uso com problemas e já deve começar a se questionar sobre ele. Ele precisa de atenção em saúde, principalmente sobre o uso do álcool. Voltando ao tema do vídeo, vamos ao veredicto. Glória a Deus. A palavra vício não é tão criteriosa e técnica, mas o vício que o João Gordo falou teve um tom de transtorno, de dependência e principalmente relacionado ao uso de drogas. Então fomos atrás de pesquisar os transtornos por uso de substâncias. Vender suas coisas pode se encaixar em um ou mais critérios, mas a venda não aparece especificamente. Então não é todo dependente químico, adicto, TUS ou viciado que vai vender suas coisas. Logo é um mito! Alguém não precisa vender suas coisas para ser um viciado. A frase ficaria melhor assim. Alguns indivíduos com transtorno por uso de substâncias podem vender suas coisas para continuar usando. Mas vamos falar sério, eu quero deixar para lá todas essas explicações e mandar a minha opinião.
A dependência química ou vício não deve ser pautado apenas em atitudes, e sim nos prejuízos. O uso faz sofrer, causa prejuízo, então busque ajuda. Agora faz esse vídeo chegar naquele seu amigo que ainda acredita nessa baboseira. Vamos quebrar esses mitos de uma vez por todas. Curtiu? Deixe um comentário. E não se esqueça, se inscreve aí, porque tem mais conteúdo sobre como desmistificar a dependência química.